Meu nome é Rafael, eu sou um aluno do nono ano FA do Colégio Santo Maria Nova Suíça e vou fazer um vídeo agora sobre uma atividade de PVAE, que é basicamente sobre como que eu consegui organizar minha rotina e como você poderia organizar sua rotina de estudos para poder se adequar a esse cenário que a gente está vivendo agora de quarentena. Então vamos começar. Bem, para começar, a gente tem que entender uma coisa. A quarentena é uma coisa que tá prendendo a gente em casa. A gente tá preso em casa, não pode sair. E a gente agora tem que estudar de forma autônoma. Não tem mais um professor puxando o pé da gente, falando, oh, vai estudar. Não tem mais isso. Agora a gente tem que estudar de forma autônoma. Então a gente, por conta própria, vamos ter que estudar sobre os assuntos da escola. Isso pode ser um problema pra muita gente, isso eu tenho que entender. Porque tem gente que nem na escola tá estudando, então como é que o cara vai estudar em casa? Isso é uma coisa que vai exigir vontade do cara. O cara tem que querer, sabe? Se ele não quiser, não vai rolar. Não rola. O cara vai acabar se perdendo. E mesmo que ele passe esse ano, porque o governo falou que vai passar todas as pessoas, as escolas já falaram que vão passar todos os alunos por conta da pandemia, do coronavírus. Se o cara ficar nessa de eu vou passar, não vou estudar, ano que vem ele não vai passar. Ano que vem ele vai ficar preso porque não aprendeu nada desse ano daqui. Então ele tem que estudar de forma autônoma e ele tem que ser rígido com ele mesmo. Tudo certo. Primeira coisa que você pode fazer é definir um quadro de horários. Você pode simplesmente chegar e escrever um quadro de horários que você vai estudar além da aula online. A gente sabe que as aulas online não têm a mesma qualidade que as aulas presenciais. As aulas presenciais costumam ser mais puxadas, costumam ser mais bem explicadas, ou alguma coisa do tipo. E isso não é exatamente culpa dos professores ou da escola, isso é uma culpa da gente. A gente estava despreparado para a situação, a gente ainda não tinha conhecimento nem preparo para poder começar a ter aulas online do mesmo jeito que a gente tem aulas presenciais. Ainda mais também porque tem culpa dos alunos. Muitos alunos ficam tentando estragar as aulas, mutando o professor, então botando alguma música no talo, por assim dizer. Então, a questão é, a gente precisa se concentrar. Primeiro que você pode fazer é um quadro de horários, tá bom? Como você vai estudar autonomamente, de forma autônoma, você tem que escrever numa parede, alguma coisa assim, o que você vai estudar em cada dia. Você pode definir pelo menos 2 ou 3 horas de estudo por dia. Se você for escolher 2 horas, você estuda meia hora de 4 matérias, ou então 1 hora de 2 matérias só. Mas você tem que estudar de verdade, sem distrações nem nada do tipo. Você tem que deixar de ter preguiça. Isso é uma coisa que vai te ajudar muito se você deixar de ter preguiça. Você ficar com preguiça de estudar, pensando, não quero. Você tem que estudar. Ninguém se importa se você não quer. Ninguém deveria se importar. Isso é problema seu. E você tem que entender que isso é uma responsabilidade sua e que isso é um dever seu. Você tem que estudar. Você tem que começar a aprender o conteúdo sozinho. Porque agora não tem mais um professor para poder cobrar da gente. Não tem mais um professor para chegar e falar, cara, você tá errando isso. Não tem como. Nenhum professor tem a capacidade online de poder saber o que você tá errando, o que você tá tendo dificuldade, a não ser que você fale com ele. E mesmo assim, para você poder entender todo o conteúdo e toda a matéria, é importante que você vá lá e estude. Você tem que correr atrás agora. Agora, você tá por sua conta, você tem que fazer isso. Outra coisa que vai te ajudar muito é botar os pés no chão. Você tem que começar a entender a situação. Cara, se você, como eu, no nono ano, se você tá pelo menos no 8º, no 9º, você já tem que entender que você tá chegando perto de fazer uma escolha na sua vida. Isso não é uma ideia legal. Isso definitivamente não é uma ideia legal. Na verdade, isso é muito chato de se pensar. Você tem que pensar, pô, eu tenho que escolher o que eu vou fazer da vida. Não é uma coisa legal de se pensar, sabe? Nessa idade, na verdade, a gente só quer ficar tranquilo, de boa, sem ter que estudar, sem ter que se esforçar para conseguir as coisas, só vivendo na casa dos pais. É isso que a gente quer nessa idade. A gente quer também fazer coisas que não deveria. Mas a questão é, a gente tem que começar a entender o nosso futuro. Por exemplo, o que você vai fazer agora? Quando você entrar no ensino médio, se você entrar sem saber as matérias do ensino médio, você simplesmente vai se ferrar muito, tá bom? Porque o ensino médio, ele pega o básico, tudo que você estuda no fundamental é o básico. O ensino médio é exatamente
médio, é avançado, sabe? E você usa a matéria do básico para poder estudar o ensino médio. Se você não sabe o básico, você vai estar totalmente atrasado. Você vai ter que estudar, por exemplo, se você não sabe multiplicação, você vai ter que estudar multiplicação. Além de estudar multiplicação, você vai ter que estudar outras coisas relacionadas à multiplicação para depois chegar na matéria de ensino médio. Você vai ter que estudar isso tudo, sem contar pessoas que querem fazer cursinho ou alguma coisa do tipo. Se você quer fazer um concurso público, você está no 9º ano, você tem que estudar agora. Você tem que começar agora a estudar. Isso é extremamente importante para o seu futuro, sem brincadeira. Se você quer fazer um Cotec, por exemplo, cara, estuda, velho. Não adianta você pensar que, não, com a matéria que eu aprendi no 9º ano, eu vou poder passar no Cotec. Não, se eu estudar por um mês antes da prova, eu consigo. Porque tem gente que estuda um dia antes da prova e vai bem. Então o cara pensar, não, se eu estudar um mês antes da prova, eu vou estar muito tranquilo. Não é assim. Tem muita gente estudando. Muita gente mesmo, sabe? Se você for pensar, você vai ter no mínimo 200 pessoas que estão estudando desde janeiro para Cotec ou para alguma coisa do tipo, sabe? Você precisa ter essa noção já. Você também precisa ter a noção de que nem tudo que você estudou no 9º ano, ou nem tudo que o seu professor te ensinou, vai cair lá. Na verdade, Cotec, Cefet, esses cursos usam, eles exigem uma matéria mais avançada que o normal, sabe? Os professores não podem ensinar tudo que eles sabem, ou toda a matéria, simplesmente porque se eles ensinassem tudo, tem gente que não ia entender. Então você tem que começar a estudar para poder entender tudo, porque vai ser cobrado tudo. Tudo que você estudou desde o 6º até o 9º ano vai ser cobrado ainda mais. Por exemplo, na prova do Cefet, vai ser cobrado física e química e biologia, matérias que a gente não estudou tanto. Na verdade, a gente nunca teve física até hoje. Então você vai ter que ensinar, você vai ter que aprender, sabe? Você pode olhar online, pode olhar cursinhos, pode fazer o que você quiser, mas você tem que começar a ter uma rotina de estudos severa. Você tem que começar a estudar de verdade. Você não pode ficar pensando que se você estudar 1 hora por dia, você vai estudar bem. Ainda mais porque tem gente que está estudando desde o início do ano. Gente estudando um ano inteiro para poder passar na prova. Então, obviamente, essa prova não é fácil. Se você tentar perceber, uma questão faz a diferença, sim, tá bom? Uma questão faz a diferença, porque são muitas pessoas tentando entrar. Na verdade, se você for pensar assim, generalizando, metade de BH vai fazer Cefet ou Cotec. Então você precisa entender você precisa começar a ter essa escala, porque não são muitas vagas. Por exemplo, tem curso no Cefet que são 10 vagas para 400 pessoas. Como você tá entendendo? Você tem que competir com outras 40 pessoas para ter uma vaga. Então você tem que estudar desde agora. Você tem que estudar de forma autônoma. Você tem que entender que depois vai ficar de boa. Se você quer, você pode fazer o que você quiser depois que você estudar. Porque depois que você estuda, você vai fazer faculdade. E depois que você fazer faculdade, você vai trabalhar. E com esse dinheiro, você já sai tranquilo, sabe? Se você não quer fazer nenhum curso técnico, não tem problema. Mas você ainda assim precisa estudar de forma autônoma. Isso vai te ajudar no fim. Mas porque se você passar esse ano sem saber a matéria, ano que vem você vai se dar mal. Porque ela vai cobrar, ano que vem vai cobrar a matéria desse ano. E se você não sabe, você vai rodar. Ninguém vai poder ficar te esperando. O mundo não vai parar só porque você não estudou essa matéria, sabe? Nenhum professor vai chegar e falar: não, como esse aluno não sabe essa matéria, eu vou simplesmente deixar a prova mais fácil. Não é assim, os professores não vão fazer isso. Se o professor fizer isso, ele está sendo no mínimo, muito bondoso com você. Então você tem que começar a entender isso. Você tem que começar a entender que você tem responsabilidades. E, estuda. Isso vai ser bom pra você. É sério, eu sei que seus pais falam muito isso pra você. Meus pais estão sempre falando isso pra mim, é um saco. Mas é verdade, tá bom? Isso é verdade, você tem que estudar. E se você não estudar, você vai rodar. De verdade. Então, estuda e se planeja. Se você se planejar, você vai conseguir fazer tudo o que você quiser. Eu juro pra você. Mas você tem que se esforçar. Então, desculpa o tamanho desse vídeo. Esse vídeo ficou muito grande. Mas eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. E tudo que poderia ser necessário aqui. Obrigado.